Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo viral, que é muito mais amplo, antigo e diverso do que a maioria das pessoas imagina. Prepare-se, porque essa é uma viagem que começa com algo bem conhecido e termina num verdadeiro safari de vírus. Para começar, vamos com uma pergunta que parece até pegadinha. O que é que o câncer de colo de útero, uma verruga comum e vacas têm em comum? Parece totalmente aleatório, né? Mas a resposta que conecta tudo isso é justamente o tema da nossa conversa de hoje. Uma família de vírus incrivelmente bem-sucedida. Então, para a gente desvendar esse mistério, vamos começar pelo membro mais famoso dessa família viral, um nome que com certeza muita gente já ouviu falar por aí. Esse aqui é o papilomavírus humano, mais conhecido como HPV. E olha, não é um vírus só não, é um grupo enorme com mais de 200 tipos diferentes. A gente geralmente associa o HPV a uma infecção sexualmente transmissível, mas a atuação dele é bem mais ampla, sabe? Causa desde aquelas verrugas comuns na mão até outras coisas bem mais sérias. E aqui tem uma divisão super importante. Os tipos de HPV são classificados como de baixo risco ou de alto risco. Os de baixo risco, como o HPV 6 e o 11, geralmente causam verrugas, lesões que são benignas. Agora, os de alto risco, especialmente o 16 e o 18, esses sim são os grandes vilões, sendo a principal causa de vários tipos de câncer, com destaque para o de colo do útero. Beleza, agora que a gente já relembrou o básico do HPV, é hora de dar um passo para trás e olhar a foto completa. Porque a história é muito, mas muito maior do que só a nossa espécie. O que a gente conhece nos humanos é, na verdade, só um galho bem pequeno de uma árvore genealógica viral gigantesca e super antiga, a família Papilomaviridae. É um nome que guarda centenas de tipos de vírus que infectam uma variedade impressionante de espécies no planeta inteiro. E olha só que impressionante essa imagem. Isso aqui é basicamente o mapa da família Papillomaviridae. Cada linhazinha dessas representa um tipo de papilomavírus diferente. Vejam a complexidade. O HPV, aquele que afeta a gente, está todo agrupado só em alguns desses cantinhos. O resto é outro mundo. E essa diversidade toda tem uma organização. A família se divide em gêneros e cada um costuma ter seus hospedeiros preferidos. Por exemplo, tem os alfa-papilomavírus, que é onde está o nosso HPV. Mas também tem os delta-papilomavírus, que infectam bois, os lambda-papilomavírus, que a gente encontra em cães, e, pasmem, até os dioca-papilomavírus, que já foram achados em papagaios. Certo, mas como é que esses vírus agem, afinal? Apesar dessa variedade toda de hospedeiros, o plano de ataque deles é surpreendentemente parecido. É um roteiro de 3 passos bem definido. Primeiro, a infecção. O vírus precisa de uma porta de entrada, um cortezinho, um arranhão na pele para conseguir chegar nas células mais profundas, as células basais. Segundo, a replicação. Uma vez lá dentro, ele basicamente sequestra a célula e a transforma numa fábrica de cópias dele mesmo. E terceiro, a liberação. Conforme a célula infectada vai envelhecendo e subindo para a superfície, ela libera uma enxurrada de novos vírus, prontos para continuar o ciclo. E esse diagrama aqui mostra isso perfeitamente. À direita, um tecido saudável, à esquerda, um infectado. O vírus entra lá embaixo, na camada basal. É ali que as proteínas perigosas do vírus, como a E6 e a E7, começam a bagunçar o coreto. Conforme a célula sobe, outras proteínas, a L1 e a L2, entram em ação para montar a casca dos novos vírus que vão ser liberados lá em cima. Então, a ligação com o câncer está justamente nessas proteínas que a gente acabou de falar, a E6 e a E7. Nos tipos de alto risco, elas são especialistas em desligar os sistemas de segurança da célula, os tais supressores de tumor. Sem esses freios, a célula começa a se dividir sem controle, e é aí que o câncer pode se desenvolver. Ok, agora que a gente já entendeu como eles funcionam, vamos para a parte mais surpreendente. Vamos embarcar num safari para conhecer outros membros dessa família viral tão peculiar. E a nossa primeira parada é com a papilomatose bovina. A imagem é forte, mas ilustra bem o estrago que o vírus pode fazer em outro hospedeiro. Em bois e vacas, essas lesões são bem comuns e por isso mesmo se tornaram um modelo de estudo importantíssimo para entender como esses vírus agem no geral. E as lesões não aparecem de um jeito só. Como a gente pode ver aqui, elas surgem em várias partes do corpo do animal, tipo no pescoço ou no úbere. Cada tipo de lesão, muitas vezes, é causado por um tipo diferente de papilomavírus bovino. Mas acredite, a lista de hospedeiros vai muito além do gado.
Já foram identificados papilomavírus em cavalos, cães, gatos, ovelhas, e aí a lista começa a ficar realmente estranha. Girafas, leopardos e até em mamíferos marinhos, como golfinhos e peixes-boi. É uma prova impressionante da capacidade de adaptação dessa família de vírus. Tudo isso nos leva à grande conclusão, onde a gente amarra todas essas pontas para contar uma história que não é só de doença, mas também de tempo, de evolução. O fato de existir um tipo de papilomavírus para cachorro, um para golfinho, um para gente, não é coincidência. Isso é resultado de um processo que os cientistas chamam de coevolução. Ou seja, esses vírus têm viajado conosco e com todos esses outros animais ao longo da nossa história evolutiva, mudando e se adaptando junto com a gente. Portanto, a grande lição aqui é a seguinte: estudar essa família de vírus é como abrir um livro sobre a própria história da vida no nosso planeta. Eles nos dão pistas sobre as relações entre as espécies e sobre como a vida se adapta para sobreviver.